Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço paz para o Brasil, né? Peço muitas vibrações positivas para as irmãs e os irmãos que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, principalmente essa enchente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Peço paz para Venezuela e Guiana, peço paz para Rússia e Ucrânia, peço paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né, e todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra, né, de prova e expiação. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, né, governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, e dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? A irmã ou irmão que estiver com dificuldade de abrir o vídeo no Messenger do Facebook, entrar na minha página que está abrindo normalmente, na minha história que está abrindo normalmente, ou se não receber por e-mail, né? O meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com. Sobre o ensinamento no YouTube, né? Outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2 estreia no dia 25, né? Amanhã, quinta-feira, né? As empresas que estão ligadas a esse filme, né, vão lançar as irmãs Fox e sobre a história de Emanuel. E também já estão com um projeto para o filme Nosso Lar 3 e 4. O filme o filme Nosso Lar o filme Nosso Lar 2, ele levou milhões de pessoas. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. O filme Nosso Lar 2 imagino que levará também. Por quê? O filme nosso, porque no planeta Terra, né, tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores. Aqui no Brasil, imagino que deverá ter mais de 30 milhões de espíritas mais admiradores. Então, por isso que eu acho que vai levar milhões. Né? A irmã ou irmão que não tiver cinema, né, na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou se não, procure uns shoppings. Shoppings geralmente tem cinema dentro dele. Procure saber se na sua cidade tem shopping, nem se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 do mundo espiritual, umbral, né? E do espírito de uma moça
que não aceita a sua morte, então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito, né? Então, e aí até fazer o resgate vai ter cenas diferenciadas. Então, é isso. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na 3ª temporada, né, estudando o Evangelho do Mestre Jesus Nazaré, por esse livro aqui, né, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. E a primeira temporada foi o mesmo livro, e a segunda foi Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos. Pergunta e resposta entre o médium Ercílio Mais e o espírito Ramatiz. Como funciona o meu trabalho? Eu trabalho uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. E não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar ao seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentes. Espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se traduzem da mesma forma, por seu antagonismo sobre a terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os dos consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, vamos entender aqui a narrativa do contexto do texto, né? O tema é sobre os parentescos corporal e parentesco espiritual. Então, é colocado assim: nós vamos ter um grupo familiar, nós vamos ter encarnação corporal e a encarnação espiritual. Só em resumo para a gente entender isso. A encarnação corporal, né, quando ele fala que Deus não cria mais um espírito, ele está querendo dizer o seguinte: que Deus só dá o envoltório, seria o novo corpo do espírito, né? Esses espíritos, né, que eu dividi aqui no grupo familiar corporal, eles podem se conhecerem, né, de outra encarnação, não se conhece de outra encarnação, e aí eles estão ali para aprender um com o outro. Ou esses espíritos traz entre eles divergências, são aquelas famílias que mãe e filho não se entendem, filhos não se entendem com os pais, e não tem entendimento com os irmãos. Eles trazem divergência. Então, nessa encarnação, inconscientemente, eles vão externar essa divergência. Ele não tem a consciência da externação dessa divergência, porque ainda vive na baixa moral, né? E aí começa a ter as discussões, brigar, se odiar, né?
discutir por causa de qualquer coisa. E aí tem a encarnação espiritual. Essa encarnação espiritual são os espíritos que se conhecem em encarnações passadas e eles têm uma afinidade muito grande entre eles, né? É por isso que eles são unidos. E aí, ou eles não se conhecem, mas foram atraídos pela afinidade, né? Afinidade de quê? De pensamento. Então pensam tudo naquele mesmo jeito, gostam de estudar, não comem carne, né? Gostam de comer legumes, né? Então eles foram atraídos por aquele pensamento, né? Gostam de praticar muita caridade, eles foram atraídos por esse pensamento. E aí o que acontece? Esse grupo familiar espiritual vai ser muito unido. Então não vai ter eles não vão ter guerra entre eles. Por quê? Porque são aquelas famílias que mãe, pai, filhos são muito unidos, primos. Então esse grupo, eles têm afinidade e também ou se conhece de outra encarnação sem nenhuma divergência, só teve só convergência, né? Então é nesse contexto que é colocado. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? O objetivo desse estudo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por finalizado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.